Hoje, dia 8 de março de 2023, o grupo do Atuaf vai estar estudando sobre cromoterapia. Bom, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, é importante que vocês entendam que a cromoterapia, assim como qualquer técnica, vamos chamar assim, ela tem um olhar diferenciado na questão espiritual. E é onde eu procurei focar o nosso estudo de hoje. Eu sou cromoterapeuta, trabalho com diversos instrumentos terapêuticos, né, cristais, eu sou cristalterapeuta, trabalho com reiki, eu sou mestre em reiki também, e um montão de coisas, gente, enfim. O que acontece? A cromoterapia ela tem uma vertente dentro do campo espiritual extremamente poderosa. Só que muitas das vezes a gente não tem noção disso. Eu não necessariamente, o médium, eu vou usar esse termo médium, inclusive aqui nos textos eu tirei paciente, botei médium, tá? Não, desculpa, o terapeuta eu coloquei a palavra médium, e paciente eu botei por assistido, tá? A gente não consegue imaginar o quanto nós temos um poder de projeção mental de cores, tá? E utilizar esse recurso para realizar diversas coisas. Dentro da linha de Umbanda, os preceitos da Umbanda também favorecem a cor de cada orixá, de cada entidade, às vezes ela define uma determinada cor da roupa, porque a própria cor de roupa também exerce um poder sobre nós, tá? Nos causando determinadas sensações ou impressões, tá bom? E então, assim, às vezes eu vou dar uma parada para falar da minha experiência, que eu acho que é legal quando você vivencia uma coisa e traz eu vou chamar de alunos, tá? Porque professor é isso. Para os alunos, essa vivência, porque eles se aproximam mais, vocês se sentem mais próximos daquilo. Então, não fica uma coisa muito espaçada, tá? Bom, a cromoterapia é uma técnica antiga, iniciada em grandes civilizações, como as do Egito, Grécia, China e Índia, que usavam as cores com o intuito de curar doenças e harmonizar o corpo. O cientista alemão von Goethe descobriu no século XVIII, após 40 anos de pesquisa, que Adriana, Oi. Adriana, eu não estou te vendo e nem estou vendo o material. Ué, mas tá aí, não tá, gente? Não sei, não estou vendo você aqui. Não está aparecendo nada, não. Ele sumiu? Mim, não, estou vendo. Quem que está vendo aí? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu não estou vendo. Quem não está vendo? Eu também não. Só estou vendo vocês. Eu também, só estou vendo vocês. Vocês vão ter que mexer. Eu só estou vendo a tela. Eu estou vendo a tela e está com R de Rômulo aqui na minha frente. Então, preste atenção. Você vai ter que ir lá nos 3 pontinhos e e colocar... deixa eu ver como é que é o nome. Ver tela cheia, é isso? Não. Show. Compartilhar vídeo. Agora. Coloca a tela cheia para ver o que acontece. Continua a mesma coisa. Ué, gente, então faz assim. Sai... Nos quadradinhos, tem 4 quadradinhos. Aperta nos 4 quadradinhos. Boa, isso, os quadradinhos. Tá. Pois é, mas nos quadradinhos é onde eu entrei. Agora está aparecendo. Agora está aparecendo. É porque está aí, vocês é que agora tem que voltou. mexer. Estou vendo, agora eu estou vendo. Tá bom, eu queria saber onde mexe, só isso. Tá, agora beleza. Eu estou vendo. Então, vamos lá. Vou ler de novo, tá? Tá. A cromoterapia é uma técnica antiga, iniciada em grandes civilizações, como as do Egito, Grécia, China e Índia, que usavam as cores com o intuito de curar doenças e harmonizar o corpo. O cientista alemão von Goethe descobriu no século XVIII, após 40 anos de pesquisa, que determinados tons influenciam, sim, o organismo do ser humano.
Muitas tradições antigas utilizam os mantras e visualização de cores em determinados centros para equilibrar os elementos internos, como terra, só um minutinho, terra, água, ar, fogo e o espaço. Olha que interessante. Quando eu trabalho muito com essa coisa de harmonização e mentalização, visualização, e as cores são um recurso muito forte nisso. E o que é mais interessante, quando ele fala para equilibrar elementos internos. Então, ele fala dos elementos terra, água, fogo e ar e espaço. Na minha percepção, quando a gente fala desses elementos internos, é bom que vocês identifiquem que esses elementos estão dentro da gente. Tá? Nós temos a terra, que são os sais minerais, nós temos a água circulando pelo nosso corpo, no sangue, na linfa, enfim, entre as células. Nós temos o ar, que quando a gente respira. Nós temos o fogo, que nos mantém quente, porque o tempo todo a gente está produzindo energia para nos manter quente. E esse espaço, hoje, depois de muitos estudos através da quântica, eu entendo que esses espaços estão dentro, exatamente lá no núcleo, quando os elétrons estão... Um está lá, o outro lá na China, uma distância imensa, onde esse espaço existe. Então, você pode preenchê-lo com muitas coisas. Muito bem. Também são usadas em algumas linhas do budismo e no Guru Yoga. Segundo elas, a forma de mover a energia se faz através de sons e das cores. Aí eu vou pegar como exemplo de uma situação que eu vivenciei com uma amiga que é mãe de santo, a Blanca conhece, a Márcia. Ela hoje mora em Portugal. E ela me pediu um atendimento. Eu estava atendendo a Márcia e eu tenho entidades que trabalham comigo, enfim, uma determinada entidade, um ser, começou a vibrar um som, emitiu um som, uma fala, uma linguagem que não eu sei qual é, e ela, deitada na maca, disse assim: Adriana, conforme você falava, eu via saindo da sua boca, ela de olhos fechados, então ela estava num outro movimento espiritual. Ela via sair da minha boca o som com cor e entrava no meu corpo. E eu fiquei assim, gente, não imaginava, porque eu fico falando, eu não sei se a Blanquinha aqui já teve a oportunidade de ouvi-la, a xamã, ela fala uma língua lá que... Enfim. E nessa linguagem que ela fala, ela emitiu uma cor na vibração dessa sonoridade. E aí a pessoa vai sentindo bem-estar, enfim. Olha que legal. O som e a cor. Então, são duas coisas da física extremamente importantes que mexem diretamente com o nosso estado emocional. Né? Se você ouve uma música que é agitada, você tende a ficar agitado. Se você ouve uma música calma, você tende a ficar calmo. Né? Estou na fossa, choradeira, ou então uma alegria. Ele muda literalmente o seu estado de consciência ou o seu estado de espírito. Então, assim, eu queria contar isso para vocês, porque foi uma experiência que eu nunca imaginei. Ela via saindo o som com cores. E esse som entrava no corpo dela, pela pele, gente. Entrava pela pele, absorvido, sabe? Muito interessante. Vamos lá. E o que é a cromoterapia? A cromoterapia é um procedimento voltado à área da saúde. Eu estou falando no contexto geral, depois eu vou especificar dentro do nosso trabalho espiritual, tá? Voltado à área de saúde, que pode ser determinada como um tratamento que utiliza as cores para criar harmonia em todas as partes do corpo, físicas ou não. Olha só, físicas ou não. A cromoterapia, ela é responsável por equilibrar o organismo, a mente, os sentimentos e as emoções e o espírito. E, de acordo com o Ministério da Saúde, as frequências de cada cor podem ser utilizadas para reduzir ou até mesmo anular as condições que possam afetar o bem-estar de uma pessoa. Hoje nós temos no SUS a possibilidade de utilizar 2 recursos terapêuticos, o reiki e a cromoterapia. Já são usados dentro do SUS. Continuando aqui. As ondas de luz emitidas estimulam diferentes regiões do corpo.
e do cérebro, a fim de afastar condições que possam atrapalhar as regularidades do organismo. Então, existe, na verdade, a cromoterapia utiliza as ondas de luz, que tem cada uma frequência. Tem alguém com o microfone ligado. Que utiliza, através das ondas de luz, ela vai ter uma frequência onde ela vai expressar nessa frequência a tonalidade que a gente enxerga. Tá? Assim, independentemente de como a técnica é aplicada, assim como independente... Rita, desliga o seu... Você está com o microfone aberto. Aí está entrando interferência. Fica no mudo aí. Tá? Estou tentando achar o mudo agora. É onde tem um microfonezinho aí na tela. Aí você clica em cima. Mas na minha tela não está aparecendo agora. Deixa eu ver se eu consigo... Silenciou, Rita. Bom, assim, independentemente de como a técnica é aplicada, a luz pode ser responsável por melhorar condições físicas e mentais de uma pessoa. É interessante porque a gente vive rodeado de cores. O nosso planeta ele tem belíssimas cores, inclusive nós estamos mergulhados no azul, aquele azul do céu, que quando está com aquele tempo lindo, aberto, a gente olha aquele céu azul, fala, nossa, dá vontade de permitir que ele mergulhe dentro da gente. Ele traz algum bem-estar, né? E, assim, independentemente de como a técnica é aplicada, a luz pode ser responsável por melhorar condições físicas e mentais de uma pessoa. Próximo. A cromoterapia é uma ciência natural e holística, que utiliza as cores para restabelecer as disfunções que se apresentam em nossos corpos, físico, etérico, emocional, mental e espiritual. As cores usadas na cromoterapia são as do espectro solar, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Porém, nós temos hoje vamos dizer assim, um leque aberto de opções de cores que possam entrar fora as 7 cores, né, do arco-íris, vamos chamar assim, do espectro de luz. Quando passa pelo prisma, ele decompõe as sete cores, né, que a gente chama as 7 cores do arco-íris. Agora, uma coisa muito importante é que durante um trabalho que você esteja fazendo, digamos que você está lá com o seu caboclo e, de repente, o caboclo te intui a cruzar suas mãos e posicionar sua mão em algum ponto do corpo do seu consulente e ali pedir para que você mentalize determinada cor. Aí eu volto um pouquinho aqui para a minha história. Nos anos 90, eu trabalhei num grupo chamado Grupo Espiritualista Luz e Compreensão. Era uma umbanda esotérica, ligada à Grande Fraternidade Branca e o povo do Oriente. Ali, havia um tratamento que a gente fazia dentro de uma salinha, onde tinha um desenho de uma pirâmide, e trabalhávamos com cromoterapia também. E o dirigente da casa, o Flávio, ele me pediu, ele estava com muita dor no pescoço, falou assim, Adriana, você pode tratar aqui, fazer alguma coisa aqui, que eu estou com muita dor. Ele já era um senhor, ele na época devia estar com, sei lá, 68 anos, 70 anos, e eu fui aplicar nele a cromoterapia. Ele pediu para fazer a ronda, que isso é uma coisa específica da casa, um trabalho de ronda das cores, mas o que me chamou a atenção, gente, que eu gosto de reforçar para vocês, foi que eu estava lá, toda entregue, né? E aí, assim, tem a aproximação dos seres, a gente sente, e veio na minha cabeça uma cor que eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar. Magenta. Foi a primeira vez que eu vi isso. Eu falei, mas que cor é essa, gente? E a energia falava assim, você vai conhecer, mas essa cor que nós estamos usando nele. E aí eu fiquei ali no pescoço dele, ele estava com uma artrose muito forte, aquela dor, e me veio assim, peça gasta. Vai só, a gente vai, como é que fala? Melhora um pouquinho, mas não vai ter jeito, é crônico.
né? A gente vai aliviar, vai ser aliviado, mas vai ser crônico. E eu fiquei ali vibrando o tal do magenta que eu não sabia. Depois eles me mostraram na minha tela mental o que era o magenta. É uma espécie de rosa, fúcsia. Sei lá, gente, é um rosa, que não é violeta, enfim. E eu fiquei, gente, que é essa cor? Bom, resultado, gente, no dia seguinte, o Flávio me liga, Adriana, tudo bem? Olha, só estou te ligando para dizer que eu não estou sentindo mais dor nenhuma. E aquilo foi bem impactante, porque eu não era média desenvolvida, eu estava em desenvolvimento. E ter uma notícia dessa, eu falei, cara, a gente tem que confiar, né? A gente está dentro de uma casa onde os mentores estão ali acompanhando, existe todo um trabalho espiritual para se manter ali um equilíbrio, e eu fiquei ali questionando essa coisa da magenta. Enfim, então é onde eu quero chegar. Vocês vão estar muitas vezes aplicando um passe ou ali parado em frente ao consulente e, de repente, você vai sentir vontade de vibrar determinada luz sobre ela. Pode fazer. A mente da gente, ela é poderosa. E a criatividade também é algo que a gente precisa expandir, porque ela permite que você vá a determinados pontos e determinadas oitavas maravilhosas, porque você aí se permite. Então, isso é um toque muito importante que eu acho que eu precisava passar para vocês, porque o que nós temos aqui, os recursos que nós temos e o que nos é dado de possibilidades de compreensão é o que é. Porém, existem coisas muito mais além, talvez cores que a gente ainda não consegue captar com os nossos sentidos, mas que são extremamente importantes para, talvez, uma evolução de trabalhos aqui no planeta. Muito bem. Continuando aqui. A importância da espiritualidade na cromoterapia. Bom, a cromoterapia, também chamada de terapia das cores, é uma terapia alternativa que exige do aplicador certo grau de espiritualidade para o tratamento das pessoas. Veja bem, aqui eu não estou utilizando o recurso de um terapeuta, e sim de um médium, de uma pessoa que não fez curso, mas que leu, se aprofundou um pouquinho, para não ficar leigo, para que as entidades possam utilizar esse recurso que ele adquiriu e realizar o que precisa. Porque quando você tem ali o conhecimento e a entidade percebe que você tem aquela informação no seu registro, vamos chamar de HD, então, para ele fica mais fácil entrar na comunicação e expressar aquilo que for necessário. Então, você não precisa ser o expert em cromoterapia, mas entendendo a função delas e de que forma ela pode ser expressada, vai ser um facilitador muito positivo para que as suas entidades possam realizar muita coisa, tá? Bom, então vamos ver o que é a importância da espiritualidade na cromoterapia. Muitas pessoas pensam que a cromoterapia é uma técnica física e racional, em que basta saber qual é a potencialidade de cada cor no tratamento, cura e prevenção de doenças, aplicar e pronto, acabou. Entretanto, o processo é um tanto mais complexo do que isso. Por isso é considerado uma terapia, não uma técnica. Conexão com o plano astral. Podemos utilizar do poder de vibração das cores para aplicá-los em nossos campos energéticos, visando restaurar o equilíbrio de cada um deles. Com a vibração das cores, restabelece-se a força da aura e traz a harmonia ao corpo físico, mental e espiritual do indivíduo. Ao aplicar a cromoterapia, aplicar a cromoterapia é um processo tão espiritualizado quanto aplicar o reiki, por exemplo. Ambos são terapias complementares. É preciso que o aplicador tenha em si a intenção de cura e que procure essa energia no plano astral. Quando ele diz procurar, é você captar, intuir, no caso de alguma cor, aquilo que precisa ser colocado. Agora, não é que você já tenha que parar na frente de um consulente e já pensar assim, ai, meu Deus, que cor que... Não, isso é uma coisa natural.
Isso vai vir naturalmente, dependendo da necessidade daquele que está ali na sua frente. E aí ele, eu digo a entidade, o ser, ele vai te passar intuitivamente o que você precisa expressar para que aquela pessoa possa entrar nessa vibe. Então, você vai chegar, olha, vamos mentalizar aqui um feixe de raio-luz em cima do seu coronário azul. A pessoa vai, eu não consigo, eu fecho os olhos, mas eu não consigo visualizar. Eu falo, não se preocupa. O fato de você já estar pensando já colabora bastante. Entende? Então, isso tudo é um processo extremamente natural. Não há necessidade de você pensar que você tem que fazer a cromoterapia. Não. Isso vai vir naturalmente durante o seu estágio ou o seu trabalho dentro da sua consulta, né? Da consulta que você for dar. A intenção de cura do aplicador. Bom, para aplicar a cromoterapia é preciso que o aplicador esqueça de todos os seus problemas e de todo e qualquer assunto que não diga respeito ao tratamento que ele vai realizar. Caso contrário, ele não estará apto a captar do plano astral a energia de cura necessária para o tratamento. Olha que interessante. Ele está falando aqui de uma coisa da cromoterapia, mas a gente sabe que o que ele está dizendo serve para tudo, dentro do contexto espiritual. Né? Se você vai participar de um trabalho de mesa, se você vai trabalhar com desobsessão, que eu não uso mais essa palavra, eu uso interferência espiritual, se você vai trabalhar com cura, se você, não importa. No momento que você estiver trabalhando com qualquer coisa que seja, você tem que deixar seus problemas lá fora e criar uma ambiência interna que tenha condições para fluir a energia que você precisa liberar. A concentração e a ajuda espiritual guiam o aplicador para os locais, que aí, tipo assim, você está ali com o cara na tua frente, aí você percebe que o fígado dele, a sua mão vai lá para o fígado. É muito engraçado. Você está ali, daqui a pouco tua mão para num ponto do corpo, num órgão qualquer, e ali você fica vibrando, vem a intuição de você vibrar, laranja, e tu está lá visualizando laranja e tal, e você pode pedir ele também para colaborar nessa visualização, que vai alcançar células, tecidos da pessoa que estão necessitando da vibração de cura. O terapeuta, o médium, a pessoa, né, é um mero canal dessa energia vital. Então, você está sendo apenas o intermediário, você é a ponte para que aquela energia possa chegar ao assistido. Bom, gente, até agora tudo bem, eu estou indo muito rápido, estão entendendo? Show? Beleza. Qualquer coisa, porque assim, esse negócio de esperar até o final para perguntar, tem duas situações, né? Porque a gente sai do contexto, aí você tem um contexto, aí aquilo sai, e aí você esquece. Se sou eu esqueço. Então deixa eu perguntar logo. É a Sol. Ah, tá, Sol, diga. Tira uma dúvida para mim. Essa cromoterapia é quase a mesma coisa que você fez em mim lá? Essa cromoterapia que eu apliquei em você foi a cromoterapia, deixa eu até pegar para vocês verem, de aparelho, né, que eu tenho, aparelho cromoterápico. Peraí, lanterna. Essa aqui, ó. Eu tenho, que eu coloco aqui o filtro, né, das cores, acendo e tenho. Mas eu, junto com o seu atendimento, Sal, eu também utilizo o recurso mental, tá? Você pode ter cores que eu não tenho ali disponível e que o seu corpo esteja necessitando, sua alma, enfim, o que for. Por isso que a intuição é muito importante nisso. Por mais que seja um atendimento que não seja dentro de uma casa espiritualista, seja num consultório, seja num espaço onde eu atendo, a espiritualidade está comigo, não é um trabalho isolado. Então, eu trabalho interligado o tempo inteiro. Quando não é com o pessoal da linha de Umbanda, é com médicos que trabalham comigo, é com extraterrestre, enfim, de cima, de baixo. Eu lembro que logo assim que eu deitei, você falou que eles já chegaram logo, vieram rápido. Então, esclareceu para você? É quase a mesma coisa, então, mesmo, quase o mesmo trabalho, né? Sim. Só que ali requer um outro tipo de atitude, vamos dizer assim, tá? De entendimento. Continuando, então.
Além de esvaziar sua mente de todo e qualquer assunto que não seja voltado para a cromoterapia, é imprescindível que o aplicador e também o assistido tenham pensamentos elevados durante a aplicação dessa cor. Isso acontece porque estamos lidando com um processo espiritual que envolve trocas de energia entre o assistido, entre o médium e o universo. E se buscamos a energia de cura, temos que emanar energias positivas para que seres de luz possam trazê-las. Quando a energia positiva está presente, os seres de luz trazem à mente do médium a cor, a intensidade exata e o local de aplicação daquela vibração do assistido. E acrescento mais, o tempo que ele vai levar é tudo intuitivo. Quantas vezes a gente está... Eu acredito que algumas pessoas passaram por isso, você está ali fazendo um atendimento dentro de um centro, e aí você está ali... Eu gosto muito de fazer um escaneamento, eu sempre faço escaneamento no corpo, né? Porque quando a gente aprende magnetismo, você tem que fazer esse escaneamento para perceber algumas coisas. E nesse escaneamento, a minha mão para em algum ponto, e, cara, daí que eu consigo tirar. Parece um imã puxando, e ali fica. E aí você vai começando a interligar o que está rolando, o que é, o que eu preciso fazer, como é que eu posso colaborar. E quando ele fala dessa energia positiva, eu gosto muito de utilizar, em vez de energia positiva, eu gosto de utilizar a frequência. Em que frequência você está? A frequência da reclamação, a frequência de escassez, a frequência de reclamar, de doença. Para mim, isso é um pensamento que não é legal, né? Vibrar nessa sintonia não é legal. Então, assim, onde quer que você esteja, entrou numa casa para um trabalho de doação, cara, você tem que deixar teu problema lá fora e internalizar as coisas ali para que a sua espiritualidade possa trabalhar e você ser vamos chamar assim, um instrumento afinado, né? Continuando. Vigilância nas emoções e pensamentos. O contrário também acontece. Não é só pensar coisa boa, que vai vir os seres, não. Vão vir outros seres, caso você fique pensando coisas que não são legais. Então, se o assistido ou o médium tem em mente pensamentos negativos, eles irão atrair para que o processo, eles irão atrair para o processo esses seres densos, que vivem em regime de forças negativas e que irão atrapalhar todo esse processo, afastando a energia de cura daquele momento. Gente, dentro de uma casa principalmente, vou usar a palavra kardecista, o que acontece ali? Eu fui no Tupiara, levei minha mãe no Tupiara antes da pandemia. Eu acho que foi antes, agora nem me lembro, porque é tudo rápido, enfim. E lá no Tupiara, a gente acaba tendo... Eita, peraí, perdi aqui o negócio. Só um minutinho. Entrou umas coisas aqui. Onde é que eu estou? Ai. Aqui. O que que... Sumiu aí para vocês? Sumiu. A tela está Sim. branca, mas tem várias telinhas do lado. Ai, menina, aumentou muito, foi por isso. Ela está branca. Pronto. Melhorou. Agora vocês estão vendo? Só que eu diminui um pouco. Vou aumentar um pouquinho agora. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, assim, como a gente está... O foco é cromoterapia, eu estou empenhada em falar disso. Mas o fato do pensamento estar em outra vibração, isso faz com que você perca oportunidades e acaba, talvez, prejudicando todo um trabalho dentro de uma casa, ou você também atraindo coisas que não são legais. Bom, existe uma técnica, né, que a gente pode utilizar como recurso, né, que é como você poderia aplicar cromoterapia de modo espiritualizado, sem um instrumento como eu tenho aqui de cromoterapia. Então, são 7 passos, tá? O que seria o primeiro passo? Limpeza espiritual do ambiente onde a terapia ou o que for um centro vai ser aplicado. Então, você está no espaço, então a gente está lá no Atuaf,
E a gente precisa criar uma ambiência. Por isso que a Blanca sempre pede, chegar cedo, vamos limpar, deixar tudo arrumado. Parará. Isso é já um movimento de limpeza. Tá? O segundo passo, mentalização da cor necessária no processo e projeção dessa frequência colorida para todo o corpo do paciente ou a pessoa que está sendo assistida. Assim, irá fortalecer o seu perispírito e harmonizar a sua aura. Então, você parou com uma pessoa na tua frente, você pode já mentalizar uma cor. Quando a gente for falar de cada cor, vocês vão ver que existem umas cores básicas. O verde é o principal ali, vamos limpar. Usa o verde primeiro, depois o azul. A partir dali você pode, eu falo no campo geral, tá? Sempre o primeiro é o verde, depois o azul. A partir dali a gente vai fazendo as cores básicas, o que for necessário, principalmente. Então, repetindo, o segundo passo, mentalização da cor necessária no processo e projeção dessa frequência colorida para todo o corpo do paciente. Assim, você irá fortalecer o perispírito e harmonizar a aura dele. O terceiro passo, aplicação da cor verde, acabei adiantando, né, por todos os chakras do assistido para higienizar. Depois, o quarto passo, aplicação da cor azul clara por todos os chakras do assistido para acalmar. O quinto passo, aplicar cor amarela por todos os chakras do assistido para trazer a força vital. O sexto passo, feito isso, é necessário ativar cada um dos chakras do assistido com a cor que lhe é predominante. Então, rapidinho aqui. Então, a gente tem aqui uma figura que representa as cores dominantes do chakra. Vermelho no básico, laranja no segundo chakra, no plexo solar o amarelo, cardíaco verde, laríngeo azul, frontal índigo e, como o desenho não está dando aqui, o coronário aqui, que pode ser branco, pode ser violeta ou pode ser dourado. Ok? Então, você pode visualizar essas cores ali para ajudar nesse trabalho junto à pessoa que você está atendendo. E o sétimo não tão... Peraí, cadê o sétimo, gente? Estou doida. Aqui. O sétimo passo, para terminar o processo de ativação, concentrar a energia vital no corpo do assistido e acalmá-lo. Porque, às vezes, a pessoa vem muito agitada e tal, então é legal você... É como se fosse, gente, se você pegar um negócio que fica fazendo aqui assim... Vocês estão conseguindo ver eu com uma régua aqui, mexendo? Estão vendo aí? Eu estou vendo. Então, quando eu estou fazendo isso, você tá conseguindo ver a régua? Muito rápido, né? Só os vultos. Isso, a palavra é essa, exatamente. Os nossos corpos, eles, dependendo do estado que você esteja, em desequilíbrio, enfim, ele pode estar assim. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que alinhá-los para que ele possa ficar, vamos botar assim, pezinho, direitinho, e a energia poder fluir com harmonia, com tranquilidade, como ela necessita. Porque enquanto está lá uma coisa, você não consegue permitir que você fique tranquilo, com saúde mental, emocional, espiritual, seja o que for. Então, para terminar o processo da ativação, concentrar a energia vital no corpo do assistido e acalmá-lo. Deve-se aplicar a luz crística. O que seria a representação dessa luz crística? O branco prateado, né? Visualizando como se fosse uma cachoeira descendo por ele ali, aquela coisa de branco prateado. Todo o processo deve ser calmo e silencioso. O médium deve aplicar as vibrações cromáticas com a mão direita, e fazendo movimentos circulares no sentido horário. Então, você está lá no coronário, vou começar aqui no coronário, fez o movimento. Eu sempre fico com a outra mão expressando ali, visualizando a cor também. Vou no frontal, vou no laríngeo, vou no cardíaco, vou descendo, plexo solar, segundo chakra, swadhisthana, e o último chakra, né, o básico, você está vibrando ali. E, com isso, você vai estar harmonizando. Pelo menos naquele momento você vai ter condições melhores de captar a necessidade daquela pessoa que está ali na sua frente, que vai ser um grande barato, porque vai favorecer demais a sua consulta junto a ele. Aí, aqui atrás, ele fala de cada chakra, a cor, né? Chakra coronário violeta ou dourado,
frontal cor índigo, laríngeo cor azul celeste ou o rosa, cardíaco pode ser cor verde ou amarelo ouro e também pode ser rosa, tá? Umbilical amarelo, pode ser um verde forte. Esse vermelho, vocês têm que tomar muito cuidado, porque depois eu vou explicar. Chakra do sacro, laranja ou roxo. Chakra básico, vermelho sangue, ou vermelho intenso, rubi, né? Aquela cor forte. Isso muito rapidamente, visualizando pela sua mente essas cores. Pronto, fechou. Vamos lá. Isso aqui foi uma observação que eu quis botar. Vocês nunca devem menosprezar a intuição que vocês podem vir a ter. Ai, é coisa da minha cabeça. Pombas, para com isso. Não tem nada coisa da sua cabeça. Você está ali, entrega um trabalho, aceita que dói menos. Porque se você cortar no racional, você destrói tudo. E vou te falar mais. Eu tive uma oportunidade, desculpa se eu estiver sendo chata falando da minha experiência, vocês podem me interromper, não tenho melindre nenhum com isso. Mas, como eu disse, eu acho importante a gente usar exemplos, né? Uma coisa também que atrapalha muito dentro do trabalho espiritual com os seres, né? Com os seres, é a emoção. Eu tive a oportunidade, durante muito tempo, a Blanca me acompanhou, inclusive, de trabalhar com a energia mariana, Mãe Maria. Inclusive, o grupo se chamava Ciclo Luz, Maria e Metatron. Metatron é um arcanjo, tá? Bom, eu canalizava a Mãe Maria. Ah, você não está mais canalizando? Não é que ela não esteja aqui, esteja, mas eu, por enquanto, não estou apta para isso. Eu parei de comer carne, eu me organizei. Gente, a minha vida estava toda regrada, fazia tudo direitinho. Toda quinta-feira, ininterruptamente, o trabalho acontecia. Eu coordenava esse trabalho toda quinta-feira. Bom, Adriane, o que isso tem a ver com isso? Tem a ver com o seguinte: ela dizia que muitas das vezes as pessoas perdem a oportunidade de intuir as coisas porque se emocionam. É tipo assim, você visualizou a própria Mãe Maria, você começa a chorar, a energia da mãe, pronto, acabou, estragou, rompeu ali, a bichinha fica lá, meu Deus, ela está chorando e quero falar, está lá no chororô. Vamos parar com isso, gente, não é para fazer isso. Mas isso, como é que a gente vai controlar essa emoção? Porque emoção tem a ver com o ego, tá? Então, a gente tem que realmente ficar muito atenta às emoções, porque dependendo do local e de quem você está trabalhando, a emoção pode ser vai atrapalhar, eu ia falar um atrapalhador, da sua comunicação, ou de algo que você precisa expressar, ou sentir, ou intuir. Às vezes, uma informação precisa chegar e você dá na plena de emoção ali, não consegue captar nada. Então, ela foi uma das coisas que ela ensinou. Falou, olha, evitem se emocionar, porque emocional atrapalha demais. E a gente achava que não, que era lindo, né? Ai, chorando, que ai, meu Deus. Não é por aí, não, tá? Então, não menospreze a sua intuição, gente. Vocês, todos aqui são médiums, e não necessariamente você não possa aplicar a questão da cromoterapia somente dentro de uma casa, você pode, inclusive na rua, percebendo que uma pessoa não está legal, visualizar um jato de luz nela, enfim, você pode usar esse recurso para N coisas, da sua casa, para suas plantas, para os seus animais, é a coisa mais fofa também. Bom, se você se sente seguro ou segura para trabalhar com seus mentores, então tenha fé com o que lhe for passado, pois tem algum motivo para aquilo, mesmo que você fale coisa mais louca. Eu te falei, né, que atendendo o Flávio, veio essa cor magenta, que eu nunca tinha falado desse nome, e aí quando eu fui ver, caramba, e ele no dia seguinte me liga avisando, olha, eu estou sem dor. E me falaram, peça gasta. Ué, só um instante. Espera aí que o meu... Pensei que tivesse ligado. Só um minuto. Deixa eu ver se está carregando. Ai, gente, eu liguei. Acho que agora foi. Ah, foi. A bateria avisando que era para carregar. Muito bem, continuando lá. Agora a gente vai falar o propósito de cada cor,
tá? Para que a gente possa entender algumas coisas, e eu vou dar umas pinceladas rapidamente do que se trata. Bom, o vermelho é uma cor primária com propriedades estimulantes, que, quando usado convenientemente, ativa os 5 sentidos. O sistema nervoso central, o fígado, e contribui também para a produção saudável de glóbulos vermelhos e hemoglobina. Visto como a cor da paixão e da sedução, o vermelho também transmite força e coragem. Ele exerce um efeito tônico, estimula as células cerebrais e combatividade. Recomenda-se usar em períodos de competições. Você vai fazer alguma coisa, toma um banho de vermelho aí. Em ambientes pode trazer energia e motivação, mas deve ser utilizado em pequenos espaços com moderação. Quando ele fala pequenos espaços, não ficar muito tempo incidindo essa luz vermelha em você, porque senão você vai ficar muito agitado. Cuidado para quem tem pressão alta. Bom, quando você inicia um trabalho cromoterápico, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de tudo, depois de fazer a limpeza do campo energético, é colocar dentro da cromoterapia, no trabalho, 5 segundos a luz vermelha no frontal. Por conta disso aqui, ó, estimula as células cerebrais. A partir dali, pum, já vai fazer o que é proposto dentro dos procedimentos da cromoterapia. Isso dentro de vamos chamar de um consultório, tá? Pressão alta. É muito perigoso, por isso, quando a gente faz uma anamnese, a gente verifica quais são os problemas que a pessoa tem de saúde, porque você não pode simplesmente mergulhar a pessoa na cor vermelha, porque ela eleva a pressão. Agora, se a pessoa tem pressão baixa, o vermelho vai contribuir. Dentro do procedimento de cromoterápico, existe tempo que você vai ficar incidindo sobre aquela luz, tá? Não é só uma questão de você botar a luzinha lá e acabou. Não, existe um tempo que realmente vai colaborar. Quando eu fui para São Paulo, ficar com a minha filha em janeiro, quando ela estava no SESI, uma amiga dela teve uma lesão no ombro. Foi no ombro, Adriana? Não, foi uma lesão na mão. O ombro foi da pessoa. Uma lesão na mão, acho que o dedo do polegar dela foi lá para trás. E aí ela era titular. Eu estava lá em São Paulo, eu levava minhas bagulhadas todas. Então, levei a lanterna de cromoterapia. E eu fiquei fazendo cromoterapia na menina, além de colocar malaquita, né? Porque eu amo malaquita é um cristal, que ajuda muito na cura. Olha, gente, o jogo era no dia seguinte. Ficamos fazendo assim, tratamento intensivo, de tanto tempo eu ficava lá com a luz nela e tal. Você acredita que a inflamação passou? A inflamação passou, ela se jogou bem. Então, assim, não é algo que é um achismo, existe aí todo um processo realmente como é que fala? Científico de tratamento. Quando eu comecei a dar cursos de cromoterapia, eu fui buscar as informações. Existem muitos trabalhos de pessoas na Universidade de Campinas, onde o cara mostra um trabalho que ele faz com as células, durante um tempo ele deixa as células em determinadas cores para ver como aquelas células reagem, e é impressionante o retorno que ele dá, sabe? Então, aquilo para mim foi muito importante. Como eu sou bióloga, eu tenho que ter exatamente todos os métodos de experiência, né? Todos os procedimentos ali para saber a hipótese, a teoria, a comprovação, isso tudo, para que eu possa passar com credibilidade aquilo que eu estou trabalhando, professando. Senão não adianta, né? Falar por falar. A cor... Espera aí. Vermelho. Agora a gente vai para o... laranja. O laranja é uma cor que deriva da junção entre o amarelo e o vermelho e aumenta a energia dos pulmões e do estômago, auxiliando também no tratamento das náuseas. Pode aumentar a pulsação, estimular a tireoide, o crescimento dos ossos, produzindo energia que se espalha pelo corpo. É uma cor de regeneração, reconstrução e restauração, ligada à autoestima e aos relacionamentos. É também o tom da alegria, do calor e da vontade. Libera a energia, aviva as emoções e origina bem-estar e satisfação, sendo ainda um estimulante mental, utilizá-lo em ambiente de estudo e o trabalho, favorecendo a concentração. Então, assim, se você está em casa e tem essa luz laranja, dá um banhozinho dela para te dar uma liberada. Uma coisa também legal
e que eu fiz para mim é a solarização. Pegar a água, colocar numa garrafa de cor. Eu comprei, inclusive, eu comprei várias garrafas de cores e eu sempre deixo no sol até na parte da manhã, pegando sol, junto com cristais ali dentro. Né? A gente é bruxo, né, gente? A gente vai mexendo ali, fazendo as coisas. E aquilo ali eu utilizo, são várias garrafinhas onde eu ponho água, com as cores que pegam sol para eu fazer o atendimento, e a intuição diz, dá um copinho dessa água, tal cor. Então, você pode também usar água solarizada com um recipiente de vidro que tenha determinada cor para ajudar você quando precisar. Então, eu bebo água solarizada laranja, tá? Porque muitas vezes eu estou precisando de um upgrade, estou cansada e tal, e isso é muito interessante, tá bom? O amarelo é uma cor que tonifica os músculos, ativa os gânglios linfáticos e melhora o sistema digestivo, estimulando os intestinos, pâncreas e os fluidos digestivos. É considerado purificante e, quando usado devidamente, olha que legal, ajuda a remover toxinas e parasitas do trato digestivo. Bom, o amarelo é a cor do plexo solar. Plexo solar é toda essa região do abdômen. A gente tem aqui pâncreas, baço, estômago e fígado. E ainda um pouco a parte do intestino delgado, intestino o grosso também. Enfim, olha que interessante. Remover toxinas. O quanto que nós comemos besteira, né? Quando a gente fala de toxina, não necessariamente tem que ser algo que vai te intoxicar para ponto de você ter um problema. Porém, essas substâncias elas vão se acumulando no nosso corpo e nas nossas células. E você pode utilizá-la, essa cor, purificando, fazendo essa limpeza, utilizando esse recurso. Além disso, também contribui para a eliminação de imperfeições da pele e age como purificador do sangue. A cor amarela pode ainda ajudar a melhorar estados de depressão, apatia e desânimo. Se a pessoa está para baixo, não bota ela num quarto azul, não, gente. O bichinho vai ficar mais ainda. Tem que botar numa luz amarela, bota ela para o sol, para poder dar uma regenerada aí e um upgrade. Bom, é uma cor. Adriana, deixa eu dar uma palavrinha aí, já que você não vai ficar para o final para tirar as dúvidas. Eu queria fazer um complemento com essa questão dessas cores aí, que também podem ser usadas para velas do anjo da guarda. Por exemplo, eu já acendi vela para o meu anjo da guarda na cor amarela. Eu já acendi vela para o meu anjo da guarda na cor laranja. Nunca acendi vermelha, mas eu já acendi amarela, já acendi amarela, laranja, azul, lilás, tudo dependendo do estado de ânimo que eu estava precisando melhorar em mim, fortalecendo na vela de 7 dias do anjo da guarda. Então, eu já fiz isso também, e é uma coisa muito interessante. Você pode acender a vela, colocar o seu nome embaixo, com um pouquinho de azeite, escreve com lápis, num papelzinho branco, bota o seu nome todo, acende a vela de 7 dias na cor daquilo que você está precisando, obviamente com orientação de alguém, né, gente? Não pode ser simplesmente, vou acender uma vela amarela para o meu anjo da guarda hoje. Não, é bom que isso, quando estiver fazendo atendimento para os assistentes, né, lá na casa, vocês tenham esse conhecimento para poder, às vezes, o consulente precisa, o assistente precisa de uma vela para o anjo da guarda de uma outra cor, que não seja o branco, né? O branco é o normal. Eu estou falando isso, gente, por experiência própria, tá? É muito interessante. Vocês podem fazer isso com o uso de azeite, inclusive. Funciona, para mim funciona. Então, essas cores também funcionam na vela que você acende naquela intenção, tá? Era isso. Então, assim, só para vocês entenderem o que eu falei, essa aqui é uma garrafa laranja. Então, eu coloco no sol, ela, por acaso, o copo também é assim. Então, quando eu estou precisando de... E também para atendimento. Esse aqui é um amarelinho, tá? Ele parece como é que fala? Lâmpada, né? Mas é uma garrafinha, tá vendo? Que vem até com canudo. Esse aqui é azul, tá vendo? E esse aqui é vermelho, os outros estão lá dentro, não tem como trazer tudo. Só para vocês terem uma noção que vocês podem utilizar um recurso de cor
para solarizar a sua água e beber com aquela intenção que você precisa, né? Com aquele momento que você precisa. Então, o amarelo é uma cor de regeneração, reconstrução, restauração, ligada à autoestima e aos relacionamentos. É também o tom da alegria, do calor e da vontade. Libera energia, aviva as emoções e origina bem-estar e satisfação. Sendo ainda um estimulante mental, utilizá-lo em ambiente de estudo e trabalho favorece a concentração. Então, ele também ajuda muito a se concentrar. Agora a gente vai para o verde. É a cor mais abundante do planeta, presente na vegetação e contribui para o alívio da tensão, equilibrando o cérebro e estimulando a glândula pituitária, que controla todas as outras glândulas do corpo. É uma cor estabilizadora das disfunções crônicas e agudas e é mais usada para aliviar gripes e resfriados e tratar infecções. Associada à paz, à natureza, à saúde, à abundância, essa cor equilibra corpo e mente. Por auxiliar na imunidade e ter propriedades analgésicas, é bastante utilizado no tratamento de doenças, inclusive, podendo ser utilizado em ambientes hospitalares. Então, a maioria dos hospitais tem a cor verde nos quartos, né? Contudo, ele também pode ser fatigante. Seu uso em excesso pode favorecer a depressão. Então, olha que interessante. Tudo na vida tem equilíbrio, inclusive ao utilizar as cores. Em demasia, ela pode causar um problema. Então, é usar com cautela, né? Observando exatamente, ter conhecimento para aplicá-la com sabedoria. Ok. Vamos para o azul. O azul ajuda a eliminar as toxinas através da respiração, estimulando poderes intuitivos e construindo vitalidade. Além disso, alivia a irritação, coceira e a dor das afecções cutâneas. Alivia a febre e a inflamação e ativa a glândula pineal. Lembrando que a glândula pineal fica lá no meiozão da caixa craniana aqui, onde tem o cérebro, né? Bem lá no meio. É uma cor calmante, reduz a ansiedade, o estresse, elimina a dor e induz ao relaxamento e ao sono. É o tom do equilíbrio, da harmonia e da expansão espiritual. Tem efeito relaxante e analgésico. Atua no sistema nervoso, nos vasos sanguíneos e em todo o sistema muscular. Vamos para a cor índigo. Equilibra as energias, aprimora a intuição e purifica ambientes. Nos conecta com o superior. Para a cromoterapia, esse tom é capaz de aumentar a conexão entre as pessoas e equilibrar locais, especialmente aqueles que precisam de harmonia e espiritualidade. E a última, final, dentro das 7 cores, né? A violeta, ela contribui para o controle da fome, por interferir no metabolismo, ajuda a acalmar os órgãos do organismo, relaxar os músculos, incluindo o coração, e ajuda a combater infecções. Também contribui para a purificação do sangue e é um calmante usado em meditação, no sono e também para aliviar a dor. Promove a percepção, a consciência e aumenta os efeitos da medicação. Promove o bom funcionamento do sistema linfático e é muito útil na menopausa. Além disso, violeta é a cor para neutralizar as feridas emocionais e para auxiliar no crescimento espiritual. E aí a gente pega um pouquinho da questão espiritual que o violeta representa. Ele é uma luz transmutadora, né? Então, ele transmuta, ele limpa energeticamente as coisas que a gente não vê normalmente, né? Bom, remete à espiritualidade o violeta. E essa cor pode regenerar o sistema nervoso estressado e com fadiga prolongada. Reduz medos e angústias e traz estabilidade e equilíbrio da consciência. Devolve o ritmo da glândula pineal, purifica o organismo, acalma os músculos e a superexcitação nervosa. Aí, utilizar o roxo em ambientes de atividades espirituais e de meditação favorece o relaxamento. Então, poder usar esse recurso da luz violeta é maravilhoso, porque você vai ter todas essas possibilidades que ele está passando aí. A cor rosa, ela ativa e elimina as impurezas